Bom, mas as apurações vêm de Brasília, vêm de todos os lugares do Brasil. E o eu e o Pedro Venceslau, a gente traz uma apuração conjunta aqui com o assunto que toma conta de Brasília e do Brasil, que é o caso do Banco Master. Bom, começou uma movimentação para uma possível negociação de delação premiada de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Porém, a pergunta é, será que a Polícia Federal quer uma delação premiada de Vorcaro? Bom, eu e o Pedro, a gente vai te contar, então, qual é a discussão entre os investigadores no momento. Olha só, a Polícia Federal está discutindo a viabilidade e o interesse público de uma eventual colaboração do empresário. Por quê? A PF está vendo com absoluto ceticismo, essa foi a expressão que a gente ouviu, essa possibilidade de uma colaboração premiada que possa servir para aliviar, né, não livrar, mas pelo menos aliviar a eventual punição do empresário. Por quê? A pergunta é, né, Pedro, quem Daniel Vorcaro poderia delatar para que se configure, então, a entrega de nomes do andar de cima da organização criminosa. Nas palavras de um investigador diretamente ligado ao caso com o qual nós conversamos, Daniel Vorcaro teria que delatar para cima e não para baixo. E aí essas fontes ouvidas pela CNN admitem que essa discussão é uma discussão subjetiva, porque, afinal de contas, né, Pedro, o que é delatar para cima? Como eles perguntaram para a gente, olha, delatar um senador da República, se eventualmente Daniel Vorcaro fosse delatar um senador da República. Isso é delatar para cima? É delatar para o lado? É delatar para baixo? Existe uma hierarquia? Então, o que a PF vai fazer primeiro? Primeiro, pelo que nós apuramos, vai ouvir, primeiro ver se de fato a defesa vai procurar a PF para fazer essa delação premiada e ouvir o que eventualmente ele poderia delatar e quais nomes e de que maneira. E algo também muito importante que apareceu nessa nossa apuração é o seguinte, não vai valer, essa foi a expressão usada, não vai valer se forem crimes que não são concernentes a esse fato específico da fraude bilionária do Banco Master. Então, não adianta contar que o fulano, que o ministro do Supremo, que o parlamentar cometeu outros crimes que não concernentes a esse caso do Banco Master, né, Pedro? Exatamente, Débora. E eu conversei com advogados, constitucionalistas e penalistas para entender melhor como funciona essa regra aqui no Brasil. O que eles me disseram é que a legislação brasileira não impõe barreiras à delação, ou seja, o líder da organização criminosa, o suposto líder, pode sim delatar o andar de baixo ou delatar o andar ao lado. E disseram ainda essas fontes que existem precedentes na própria Operação Lava Jato, de delações que aconteceram de supostos líderes das organizações criminosas, mas que atingiram o andar de baixo. Ou seja, o líder, no caso Daniel Vorcaro, pode delatar um senador, um deputado federal ou mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal. O importante seria montar o quebra-cabeça para esclarecer qual seria a hierarquia da suposta organização criminosa. No caso de Vorcaro, poderia ser de interesse da Polícia Federal investigar pessoas que são inatingíveis. E, nesse caso, se ele optar por esse caminho e se a Polícia Federal tiver um interesse nessa delação, ele poderia ter uma redução de pena. Então, seria uma espécie de inversão da lógica tradicional quando se fala em delação premiada. Uma possibilidade que está colocada, mas, como disse a Débora, passa por uma leitura subjetiva sobre qual é a configuração da organização criminosa. Se ela tem um caráter mais vertical, um caráter mais horizontal, se a liderança, existe uma liderança única ou essa liderança era dividida entre Daniel Vorcaro e outros agentes. Essa é uma decisão que passa pela Polícia Federal. O Vorcaro poderia também optar por uma delação pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, mas pelo que se apuramos, não é esse o caminho que deve ser feito. Seria uma delação feita via Polícia Federal. Então está nas mãos da Polícia Federal essa decisão, diante do material que já foi coletado e ainda falta ser apurado, porque apenas uma fração das conversas de Daniel Vorcaro foi revelada até o momento. Outros celulares foram apreendidos e as conversas já reveladas de WhatsApp e as mensagens que foram coletadas pela Polícia Federal já são bastante reveladoras, né, Débora?
Pois é, e Yuri, aqui, né, juntando a nossa conversa, porque a Polícia Federal vê, afinal de contas, Vorcaro como chefe da organização criminosa, ou seja, há um andar de cima, né? Então essa é toda a questão.